Tá gravando? Já tá. Já tava arrumando o cabelo. Olá, eu só queria te dizer... Essa vai ser a introdução? Não. Oi pessoas, eu sou a Sabri. E eu sou o Lucas. E a gente criou esse perfil aqui no Instagram mais como um diário de viagem, onde a gente pudesse registrar e guardar todas as nossas memórias desse período que a gente ia ficar fora de casa. Mas ele acabou se transformando e virando um canal de inspiração, de motivação e de incentivo para que cada um siga seu próprio caminho nesse mundo. Independente da ideia, se for viajar, se for construir uma casa, ter uma família, empreender, que seja possível retirar isso do papel e colocar isso na prática mesmo. Fugir um pouco desses medos, fazer esse negócio funcionar, depois poder olhar para trás e perceber, nossa, eu construí de fato memórias de uma vida. Faz tempo que a gente vem sentindo de compartilhar um pouquinho mais do que tá sendo tudo isso, e por isso a gente resolveu fazer uma sériezinha de vídeos contando um pouquinho desde o início como é que foi sair do Brasil, esse meio da viagem, como é que é planejamento, como é que a gente faz com questão de dinheiro, um pouquinho de todo o background do que vocês enxergam no nosso perfil. Até pra sair um pouco dessa ideia de que é algo difícil de fazer e queria explicar como é simples, dá trabalho, mas se planejar tudo certinho, dá pra fazer uma viagem incrível ou qualquer que seja o sonho, dá pra colocar em prática. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a gente estava vivendo uma situação bem parecida com a maioria dos brasileiros vivem hoje. Insatisfação com o trabalho, rotina cansativa, depressão. Não sobra tempo pra nada, não sobra dinheiro pra nada. Não tem memórias, não tem recordações dos anos que se passaram. Aquela sensação de olhar pra trás e o que eu fiz ano passado? E lembrar de 2, 3 coisinhas, lembrar de, sei lá, a ceia do Natal, lembrar do aniversário e não lembrar de nada que aconteceu no meio, assim, como se o ano tivesse tido 3 cenas. E nosso relacionamento também já estava se desgastando porque a gente já não estava mais feliz consigo mesmo. Foi aí que Ele decidiu jogar tudo pra cima e sair viajar, porque esse sempre foi um sonho muito mais meu, mas era aquele sonho distante, provavelmente não queria acontecer, porque é difícil de pensar largar trabalho, largar uma vida bem estável, de largar tudo pra sair numa aventura sem ter um destino, sem ter um lugar pra ficar definido, sem saber o que vai comer, sem saber onde vai dormir. 4 meses antes, a gente sentou pra decidir quais que iam ser os próximos passos da nossa vida. A gente tinha 2 opções, que eram 2 grandes sonhos nossos. Morar no meio do mato e sumir e viver a nossa vida o mais simples possível, mais minimalista possível, super sustentável e tudo mais. Ou fazer a viagem. Não tinha como fazer as 2 coisas juntas. E quando tu começasse a fazer uma, outra ia ficar pra depois. Então era muito mais fácil sair pra viajar agora, pra depois voltar e construir esse outro degrau da nossa vida. E foi nesse período que 4 meses antes de sair do país, a gente decidiu. Ia sair pra viagem mesmo, e ia colocar esse plano em prática. E aí tem várias coisinhas que tem que ser pontuadas quando tu decide fazer uma grande mudança da vida. A primeira delas foi a questão financeira. A gente ia ter como se bancar por 1 ano fora de casa. E graças a Deus, essa pessoa que é totalmente financeira, organizada, controlada, o salvador da minha vida. Nerd das economias. E essa é das primeiras dicas que a gente sempre dá. Seja organizado com as suas finanças. Não adianta querer fazer uma super viagem dessas, se enfiar de cabeça em alguma coisa, se a parte que vai te dar suporte não tá boa. Vai precisar de dinheiro e saber o quanto dinheiro tu tem para um orçamento e saber quais lugares economizar, olhar para trás e perceber que eu gastei tanto em passeios e que eu poderia ter gastado menos. É muito importante para que essa viagem consiga se estender de uma maneira saudável, sem voltar pro Brasil com grandes dívidas. Então a gente já tinha a nossa vida financeira bem organizada. Quando a gente decidiu fazer a viagem, tudo que a gente ganhava era pra guardar pra fazer isso. Gastava o mínimo do mínimo possível. Teve... A venda do carro, dos 2 carros. A gente vendeu os nossos carros. O apartamento que a gente já tinha, já é nosso. Ele não estava 100% quitado, então esse aluguel tá praticamente pagando a parcela e mantendo o financiamento acontecendo. Então a nossa reserva para o nosso respiro, para poder ter essa segurança, e o que a gente achava lá no início que ia nos bancar durante essa viagem toda,
tá lá seguro, garantido e dá pra sair, dá pra ficar um ano fora. Aí antes de sair do Brasil, a gente pegou esse montante de dinheiro e dividiu mais ou menos pela quantidade de dias que a gente queria ficar fora para saber qual seria o nosso orçamento diário. Que a partir daí a gente balizaria preços de lugar para ficar, quanto a gente poderia gastar de comida, quanto em quanto tempo a gente poderia sair para pegar um transporte mais caro, enfim, um avião, um trem que pudesse mudar de país. E esse foi o valor que nos balizou para saber quanto a gente poderia gastar por dia e seguir essa regra para, se caso gastasse mais num dia, poder compensar no outro. Então assim a gente finaliza uma das dicas mais importantes para começar uma jornada dessas, que é ter esse controle sobre a tua vida financeira, saber quanto que tu tem, quanto que tu pode gastar, onde que dá para economizar um pouco mais, para depois poder definir qual é o tipo de viagem que tu vai ter também. Se vai ser uma viagem mais turística, onde vai poder conhecer para museu, para igreja, para pontos turísticos, ou se vai ser uma viagem mais roots, mais de experiência, mais de visitar lugares fora da rota, ir para bairros não tão convencionais, ir para destinos diferentes. Então é muito importante ter noção do qual que é o teu orçamento para definir que tipo de viagem tu vai ter. E tem mais duas coisas que a gente acha legal falar sobre parte financeira, que é mais pro depois que tu já tá fora, mas ele tem que ser planejado antes. Que são basicamente a conversão do dinheiro, principalmente quando tu vai numa casa de câmbio no Brasil, o valor não vai ser muito bom, então a gente converteu muito pouco dinheiro quando saiu do Brasil e usou cartões pré-pago. São cartões basicamente de contas de banco de fora do Brasil, eles funcionam em euro e tu coloca dinheiro nele e depois tu usa como se fosse um cartão de débito normal. No começo a gente usou o LeoPay, funcionou muito bem, mas depois de um tempo eles cancelaram todas as contas dos brasileiros, então isso causou um certo problema para nós. E depois a gente migrou para o N26, que é um banco da Alemanha, que funciona praticamente igual também ao LeoPay, tem as mesmas possibilidades de saque em moeda local. Então mesmo que nem agora a gente está na Tailândia, a gente consegue sacar aqui em bahts, não precisa converter muito dinheiro antes de chegar aqui e também não converter no aeroporto, porque a conversão das casas de câmbio no aeroporto normalmente são bem desfavoráveis. Esses cartões pré-pagos são super fáceis de fazer, o N26 é um cadastro no site, muito fácil, muito tranquilo, aceita brasileiros também, vale muito a pena porque tu não precisa ficar transportando muito dinheiro, a cotação na hora de sacar é muito boa e não tem taxa, se for sacar em euros não tem taxa nenhuma e se for pagar em compras, cartão, qualquer lugar, mercado, restaurante, qualquer coisa, não tem taxa e tu vai pagar uma taxinha pequena na hora de sacar em moedas estrangeiras. E para colocar dinheiro nesses cartões é muito simples também, normalmente a gente usa o TransferWise, que a gente paga um boleto em reais, ele já converte uma cotação muito boa e já joga pra cá direto, a gente consegue sair usando aqui sem complicação nenhuma. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar como a gente está fazendo dinheiro na viagem também, não simplesmente gastando. Então essa primeira parte é mais sobre o controle financeiro e essa organização, e depois como a gente está fazendo o dinheiro voltar enquanto a gente viaja. Bom, esse vídeo aqui mostrou um pouquinho do pré, um pouquinho do que a gente vive agora com questões financeiras. A gente quis passar o máximo de informação possível, mas se tiver alguma dúvida, manda pra gente, a gente tá super aberto a responder mensagens. Como a gente já comentou, esse é o nosso primeiro vídeo, então qualquer sugestão, por favor, nos mandem. Compartilhem isso com quem tá querendo fazer uma mudança grande na vida e tá com receio, tá com medo, tá achando que não é possível. O nosso também foi assim, foi bem difícil no começo. Então é isso, curte aqui, vamos fazer essa rede super crescer. Deixem comentários, compartilhem, sigam. E é isso, Siga né? a gente. Valeu! Beijo!